Vejam, nessas últimas aulas, vocês estavam tendo contato com os estagiários. A gente adiantou alguns assuntos que eram os... A gente viu alguma coisa sobre os pronomes, né? Mas não, obviamente, tudo. E sobre os artigos. No entanto, eu queria retomar um assunto sobre os pronomes, especialmente sobre os pronomes relativos, que, que causam alguma dificuldade para a gente, especialmente o pronome cujo. Cujo. Esse pronome cujo é um pronome interessante, meus caros, porque ele é daquele tipo de pronome que se refere a alguma coisa, indicando, de certa maneira, uma posse. Portanto, ele substitui alguma coisa que tem a preposição de. Eu estou com alguns exemplos, eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente já vai direto para eles, porque eu queria hoje que a gente se detivesse um pouco nesses pronomes relativos cujo. A gente tem depois outras coisas para ver, mas aí provavelmente isso não vai ficar para a aula de hoje, vai ser para a aula da próxima semana, que são algumas coisas que eu preciso que vocês percebam, que vocês saibam que existe em português, pelo menos, porque quando vai estudar uma outra língua, isso fica bem mais simples. Olhem bem. Vejam, aqui, nesse texto, nesses exemplos que eu escrevi aqui no Word, vejam, aqui está escrito: aquela é a árvore, o passarinho fez o ninho nos galhos da árvore. Então, você tem o que se repetindo aí? Qual é a palavra que se repete? Hum? Oi? Me ouvem? Árvore. Ah, então vou marcar aqui árvore. E aqui também. Agora vejam, o William e os demais. Eu não marquei simplesmente a árvore. Veja que eu marquei com o artigo e aqui com o artigo e a preposição. Isso é proposital. E aí vocês vão entender por quê. Vejam. Quando a gente pensa em pronome relativo, a gente está pensando, o nome relativo aí significa que ele está em relação com alguma coisa da frase anterior. Agora, como é que a gente estabelece essa relação para poder ele ser um relativo? Que o pronome relativo ele tem que estar imediatamente depois da palavra que ele se refere. Normalmente, vejam, o pronome relativo o que faz? Você tem dois períodos. O que é que marca um período? Um ponto. Toda vez que você escreve um ponto, você botou um ponto numa frase, você fez um período. Agora, o período ele poderá ser simples ou poderá ser composto. Vocês vão ver isso depois, no outro momento. Aqui a gente vai ter lá no último bimestre algumas noções disso, mas vamos já começar a vê-las de agora. Mas você vai ter numa oração, num período, tantas orações, porque um período ele pode ser simples se ele tiver uma só oração, ou ele pode ser composto se ele tiver mais de uma oração. E você vai ter tantas orações quanto sejam os verbos da oração. Então, quando você olha para essa frase aqui, para esse período, porque aqui tem um ponto, aquela é a árvore. Quantas orações tem aqui nesse período? Hum? Tem duas. Onde? Quais são elas? Aquela é a árvore e o passarinho fez o ninho Não, nos galhos da árvore. é só nesse período aqui, até onde tem um ponto. Como só tem um verbo, só tem uma oração. Aqui tem dois períodos simples. Quando a gente usa o pronome relativo, o que normalmente a gente faz é pegar esses dois períodos simples e transformar em um período composto. Aí vejam como é que a gente vai fazer.
O pronome relativo ele tem que vir imediatamente depois da palavra que está substituindo. Como a palavra que está sendo repetida é árvore, a gente vai substituir, vai colocar o pronome relativo depois da primeira árvore. Então, repare, a gente escreve aqui a mesma oração. Aquela é a árvore, vírgula, nos galhos da árvore. Então, aqui eu tenho o onde, né? Eu tenho que botar isso aqui em... Mas note que é da árvore, não é a posse. O galho de quem? O galho da árvore. Aí eu uso cujo. Em cujos galhos o passarinho fez o ninho. E aí, veja, só vai aparecer um ponto agora. A gente transformou dois períodos em um único período. Aquela é a árvore em cujos galhos o passarinho fez o ninho. Essa outra aqui, esse outro período, qual é a palavra que se repete? A casa é velha, sob a sombra da casa o poeta dormiu. A casa. Casa. Isso. Então, de novo, eu vou marcar aqui com o artigo e com o artigo e a preposição. Então, a gente já sabe que vai substituir casa, né? Agora, repare uma coisa interessante, que casa aqui está antes do verbo. Então, mesmo assim, eu vou ter que colocar o pronome relativo aqui. Aí, vamos fazer, né? A casa. Aqui tem a preposição, sob. Ela vai aparecer logo aqui, olha. Sob, cuja sombra o poeta dormiu. E aí, vejam, eu repito todo esse período que eu vou botar no meio, né? Para terminar. É velha. A casa sob cuja sombra o poeta dormiu é velha. Aqui, qual é a palavra que se repete? O carro é vermelho, a roda do carro furou. Então, mesmo esquema. Agora, notem uma coisa. Ali eu estava trabalhando com feminino e aqui com masculino. Mas isso faz alguma diferença? Não. Não porque, veja, o cujo funciona como se fosse um adjetivo. Lembra-se quando a gente estudou adjetivo? O adjetivo concorda com o nome a que se refere em número e em gênero. Então, como aqui, ó, galhos é masculino, os galhos da árvore, o cujo se refere à árvore e o cuj, nessa primeira parte, se refere à árvore e o os se refere a galho. Aqui é a mesma coisa. O cuj se refere à casa, que é a palavra que se repetiu, e o já e o a se refere à sombra, que é feminino. Como carro, como roda aqui é a palavra que está possuindo a roda do carro, a roda de quem? Do carro, a coisa possuída, a sombra de quem? Da casa, os galhos de quem? Da árvore. A roda é feminina, então a gente já sabe que vai ficar no feminino, né? Então vamos lá. O carro, cuja roda furou. Por que eu sei que não tem nenhuma preposição? Porque aqui não tem. Olha, aqui tinha o sob, eu repeti. Aqui tinha o nos, eu transformei em. Porque o cujo não pode ter artigo diante dele. Cuja roda furou é vermelho. Agora, eu acho que mais ou menos vocês já entenderam. Então, peguem aí, por favor, um lápis e um pedaço de papel, escreva esses dois outros grupos aqui e tentem transformar esses dois períodos semelhante ao que eu fiz aqui nessas linhas azuis, esses três períodos aqui, são três, você vai pegar a menina é bonita, os olhos da menina são castanhos e transformar num único período. O menino é bonito, os braços do menino são atléticos, transformar em um único período. O homem falou bem, o filho do homem é meu amigo, e transformar num único período. Aí tentem fazer isso, ou escrevam aí no chat, ou daqui a pouco eu vou só tomar um copo d'água e já venho, que eu terminei a aula no primeiro ano quase agora. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu venho já.
E aí, conseguiram? Fazendo. Beleza.
Professor, terminamos aqui. Tá mutado, professor. Anotado. Ixi, meu Deus. Vou falar tudo de novo. As frases estão certas, perfeitas, muito bem. Só, Daniel, você esqueceu de colocar os verbos. A menina cujos olhos castanhos. A menina cujos olhos são castanhos, é bonita. O menino cujos braços são atléticos, é bonito. Nesses dois aí. Mas a ideia é essa mesma. Quer dizer, vocês já entenderam para que serve o pronome cujo. A gente, atenção, precisa só prestar atenção. Deixa-me só fazer mais uma aqui. Então, vamos lá. Tentem fazer essa frase aí. A loja fica no centro. Entreguei o dinheiro ao dono da loja. Essa é um pouquinho mais complicada do que as três que vocês fizeram antes. Daniel, qual é a palavra que se repete? É ela que vai ser substituída. William, deu um nó no meu juízo agora, sua frase. Vamos lá. Qual é a palavra que se repete aí? Loja. Isso.
Lembre-se sempre de olhar o artigo dela também e a preposição, se houver, viu? Professor, mandei uma frase lá também no chat. Vamos lá. A gente vai escrever aqui loja de novo. Lembrando, meu caro, que o pronome relativo tem que ficar... O que é o relativo? Ele é relativo porque ele está em relação a um termo que se repete. Então, o termo que se repete aqui é loja. Eu vou substituir esse segundo loja por um pronome relativo. E demais, como ele está com a preposição da, a gente vai substituir por cujo, né? Então, vamos lá. Agora, preste atenção. Entreguei o dinheiro ao dono da loja. Só que repare como é que você vai fazer, olha. Como o loja está aqui, o cujo ou cuja vai ter que ficar depois dela, né? Vamos aqui, ó. Deixa eu botar logo aqui, depois eu explico. Cujo, dono, entreguei, oi? Eu mandei minha frase lá no chat faz um tempinho. Vi agora. Mas não está boa ainda. Tá, né? A loja fica no centro. Entreguei o dinheiro ao dono da loja. A loja cujo dono entreguei, aí você está dizendo que entregou o dono a alguém. Então, aqui você precisa de colocar a preposição. A preposição que estava aqui, olha, que ela rege toda essa expressão ao dono da loja, ela fica aqui no início. A loja a cujo dono entreguei o dinheiro fica no centro. Então, sempre que aparecer uma preposição, notem que ela vai ficar sempre antes do pronome cujo, tá vendo? Aquela árvore em cujos galhos, nos galhos da árvore, em cujos galhos. A casa, sob a sombra da casa, sob cuja sombra. Ao dono da loja, a cujo dono. Isso é extremamente importante a gente ter isso presente. Veja, por que que eu reservei essa aula para a gente falar desse pronome cujo? Porque a gente precisa prestar atenção ao verbo e à posição da preposição, se houver preposição. Alguns verbos vão precisar de preposição, como esse aqui, fez o ninho onde? Nos galhos. Dormiu onde? Sob a sombra da casa. Entregou a quem? Ao dono. Então, a preposição, note que ela tem que ficar necessariamente antes do pronome relativo. Por que aqui ficou cujo? Porque o primeiro, lembre-se, o cujo se refere à coisa que você substituiu, ele é um pronome, por isso ele substitui alguma coisa. Substitui o quê? Aquele nome com o qual ele vai ficar em relação. E essa relação se estabelece por ele ter que ficar perto da palavra que está substituindo. Senão você não sabe a quem está dizendo. Veja aqui, olha. Entreguei o dinheiro ao dono da loja cuja localização está no centro. Aqui a loja continuou, mas a frase não disse a mesma coisa. Porque se você fosse fazer essa frase considerando que essa aqui seria a oração principal, veja como ela ficaria. Entreguei o dinheiro ao dono da loja que fica no centro. A frase está exatamente a mesma. Só que está organizada diferente. E aqui a gente não vai usar o cujo por posse. Não tem o da loja. O cujo é sempre que tiver com o da, ou o dó, ou o das, ou o dós, ou simplesmente o de. Entendeu isso? Aham. Vejam. Eu acho que eu disse numa das aulas, na primeira aula sobre pronomes, quando o João
começou a falar sobre isso, eu tinha dito para vocês o seguinte, que no século XVII, eu não sei até que momento isso ficou valendo assim, eu sei que no século XVII funcionava assim, porque existe um sermão do padre Antônio Vieira, em que ele diz, cujos são os livros? Cujos são os livros? O cujos, aí ele era um pronome interrogativo e significava o que hoje a gente diz como de quem são os livros. Só que na época do padre Vieira, o cujo era também pronome interrogativo. Hoje ele é só pronome relativo. Ele pode entrar numa pergunta? Pode, mas não como pronome interrogativo, senão como pronome relativo. Por que é que ele tem que estar necessariamente em relação com essa preposição que indica posse, o de? Porque, vejam, eu tinha falado para vocês na aula que ele se relacionava a um pronome latino que era cujos. Cujos significava, em latim, e do qual, da qual, os quais e das quais. Eu poderia dizer isso, mas aí não seria já um pronome cujo. A loja, ao dono da qual entreguei o dinheiro, também era possível, mas não estava usando o pronome cujo. O objetivo aqui é o uso do cujo, porque ele é mais difícil. Ao dono da qual entreguei o dinheiro fica no centro. O menino, os braços do qual são atléticos é bonito, mas não fica tão elegante a frase como dizer o menino cujos braços são atléticos é bonita. Agora vejam. Naquele material que está lá no CIGA, chamado classes, eu acho que é classes gramaticais Mazzaroto. Deixa eu só me certificar aqui, viu? Classes de palavras, Mazzaroto. Está na aula, o material está na aula do dia 26 de outubro. Então, quando vocês entrem, se não baixaram ainda, baixem. Vocês vão lá na parte de pronomes. Deixa eu abrir aqui o meu, que eu acho que eu ainda tenho isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto, vejam aí. Quando vocês olharem, quando vocês abrirem, o texto vai aparecer assim, porque era mais fácil de escanear desse jeito. Como é que vocês vão vir aqui? Na página inicial, vocês vão, não, em exibir, vocês vão girar a visualização para a esquerda. E ela fica na visualização normal. Aí aqui, está tudo, todo o processo de avaliação eu vou tirar desse material. Então, foi desse material que, aqui, tem alguns exercícios, portanto, era importante vocês fazerem esses exercícios para esclarecerem. Mas aí eu queria chegar nesse pedacinho daqui,
Pronomes. A gente vai ver essa parte aqui na aula da próxima, na próxima semana. E na segunda-feira. E deixa-me ver se eu encontro aqui. Pronomes relativos. Que, qual e... Cadê o cujo? E aqui está o cujo. E só tem esse exercício aqui. Vixe, que terrível. O pior é que eu nem estou com material aqui para escanear e mandar para vocês. Eu vou procurar um material na internet e vou deixar lá no grupo do WhatsApp para vocês praticarem isso daqui. Na próxima semana, a gente vai ver sobre colocação dos pronomes, isso daqui, né, mesóclise, próclise, regra de colocação pronominal, e isso na terça-feira. Deixa eu ver aqui as aulas como estão. A gente vai aula até o dia 20 e... Pronto, a gente tem aula dia 17, dia 18 e dia 24. Aqui vai ter uma alteração, viu? Deixa-me fazer logo essa alteração, que aí eu já digo a vocês.
Ei, titi. Eu fiquei sem internet. Então, para a gente concluir a aula, algumas atividades sobre o pronome cujo. Eu estava justamente, eu fiquei sem internet. Lá no grupo do WhatsApp, o esqueminha que a gente vou procurar uma atividade, algumas atividades. A letra P, simplesmente, porque eu vou fazer a chamada por esse pezinho.
chat uma letrinha P, que vai ser a frequência. E aí a gente dá a aula de hoje por acabar, tá certo? Na verdade, já foi feito tudo o que precisava fazer. Aí vocês, eu vou fazer a frequência por esse Pzinho que vocês anotem lá. Aí quem for assinando, botando esse P, já pode ir saindo. Porque aí eu só posso encerrar a aula depois que vocês saírem, é que eu saio, porque aí eu cancelo a aula. Gilson, Davidson, já assinaram?